E aí pessoal, tudo bem? Então na última videoaula a gente fez algumas modificações aqui no formulário de locação, que estava com alguns problemas, e agora a gente tem ainda mais alguns probleminhas para estar corrigindo aí. Então antes, por exemplo, a gente podia clicar em retirar direto, e ele salvava a operação sem informar nenhum locatário, nenhum livro. Agora ele já pede para informar o locatário. Vamos lá, informar o locatário. A gente clicar em retirar, ele manda informar os livros, então tem que informar algum livro para locação. Beleza. E agora o problema que a gente está tendo, o que é? Ele aceita repetir várias vezes o mesmo livro. Então a gente vai tratar isso daqui agora. Deixar apenas um livro por tipo, não fazer várias inserções iguais. Ok? Então vamos lá fazer isso aí. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para o nosso código lá. Aqui. Então, o evento responsável por adicionar o livro está nesse combo box, na propriedade keypress. Lá, keypress. Vamos dar 2 cliques aqui. Já foi para lá. Então, o nosso código começa mais ou menos assim. A gente declara uma variável do tipo inteiro. E a gente vem aqui, ó, se a pessoa apertar Enter, aí a gente faz uma consulta na tabela livros, find by livros ID, e a gente passa o valor do text box para ver se aquele livro existe na tabela de livros. Depois a gente joga o resultado dentro da variável ID. Por quê? Se for 0, ou seja, se ele não encontrou nenhum livro, então o resultado vai ser 0. Se ele encontrou algum livro, então o resultado vai ser 1, 2 e por aí vai, dependendo de quantos livros existir com aquele ID. É óbvio que como é uma chave primária vai existir só um. E depois aqui a gente volta a preencher a tabela inteira com todos os livros. Então a gente faz uma consulta geral para colocar todos os livros de novo dentro da nossa tabela no dataset. Legal. Depois o que a gente faz? A gente pega e compara se o retorno da consulta é igual a 1. Se é igual a 1, a gente quer dizer que o livro existe cadastrado na tabela de livros. Então a gente cadastra esse livro na tabela de itens. Se não, a gente mostra uma mensagem que o livro não foi encontrado. Então o que a gente vai fazer agora? A gente sabe se o livro existe, se aqui foi igual a 1, certo? Então a gente vai trabalhar aqui dentro. Se o livro já existe, então a gente vai verificar se ele existe novamente no itens locação. Então ele vai existir dentro da tabela de livros e agora a gente quer saber se ele já está aqui dentro. Para saber se ele está aqui dentro, a gente vai utilizar um for para percorrer todo o data grid. Então vamos lá, a gente vai começar mais ou menos assim. For int i igual a 0, item locação ponto home_scout, aqui tem um i menor, ponto e vírgula, i mais mais. Então o que esse for vai fazer? Ele vai repetir várias vezes, todas as vezes das linhas. Então vamos supor, no meu grid view aqui, vou ter 4 linhas, então ele vai fazer 4 laços, 4 repetições. Se tiver 3, vai fazer 3 e por aí vai. Então ele vai servir para percorrer todas as linhas do grid view. Feito isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar se o valor que foi digitado, ele existe no meu grid view, certo? Então vou colocar se x, não preciso de x, item locação, aí eu vou colocar qual que é a coluna, a linha e a coluna que eu quero comparar. Então vou abrir aqui de novo, ó, vou clicar no meu grid view, propriedades, vou em colunas, columns, aqui. E ó, quem que eu vou comparar? Vou comparar o livro se ele já existe cadastrado. Então é 1, 2, 3. Só que começa a contar do 0. Então 0, 1, 2. Certo? Então 2. Então aqui ó, abre colchete, coluna.
quero na coluna 2, home, linha. Que linha? A linha é a linha I, que o I que vai incrementar. Então vai ser 0, depois ele vai passar para a linha 1, linha 2, até percorrer todas as linhas do meu grid. Beleza. Ponto, edit format value, ponto toString, e aí eu vou comparar se ele é igual a alguma coisa aqui. Quem que é essa coisa que eu vou comparar? Esse XX que eu coloquei aqui, ele vai ser o nome do livro. Apesar de estar ID livro aqui no meu grid, apesar de estar ID livro no meu grid, eu estou com um combo aqui, né? E o que está mostrando para mim é o título do livro. Então eu tenho que comparar o título do livro que está sendo apresentado, que eu estou comparando o valor da célula do grid, com o título do livro que a pessoa digitou. Só que aí tem um problema. Quando eu digito aqui, eu digito o código, não digito o nome do livro. Então eu vou ter que converter esse código para nome, para comparar o nome que foi resultado da consulta com o nome que está no grid. Então, para me comparar isso daqui, antes eu tenho que fazer mais uma coisa. Então aqui dentro, eu vou pegar e vou criar uma nova variável que vai receber o título do livro. Então, título é igual, agora sim, this bd system ponto livro ponto field by livro, e aí eu vou passar aqui o código que a pessoa digitou lá no text box, o código do livro. Então, código do livro, fecha parênteses, ponto, a propriedade que eu quero, propriedade título, certo? Então, aqui eu vou pegar, só que isso daqui eu tenho que colocar aqui fora. Quer ver? Não, nem precisa, aqui mesmo. Porque o que acontece? Se for consultado, o código vai ser o mesmo, então ele vai fazer um filtro de novo, então não tem problema. Ele vai pegar o título e vai jogar o título aqui dentro. Joia. E agora, na comparação aqui, eu vou usar essa variável título. Então, título é igual a título. Então, o que acontece aí? Ele vai pegar ele vai fazer a consulta, se retornar alguma linha da consulta, ele vai comparar se essa linha é igual a 1. Se a linha for igual a 1, ele vai usar o código do livro que a pessoa digitou para pegar o título daquele livro. Esse título ele vai jogar dentro da variável título. A gente vai fazer um for para percorrer todas as linhas do grid view, e aí a gente vai pegar e comparar cada linha, coluna 2 de cada linha do grid view, com o título que a gente recuperou aqui em cima, certo? Se existir o título, então quer dizer que não pode ser incluído. Então, isso daí pode ser que... como que eu posso dizer? Na realidade, como a gente está tratando, então só pode existir uma vez só. Para isso daí, a gente vai criar... para verificar se já existe ou não, a gente vai criar uma variável, que é uma flag, para estar verificando se houve ou não houve, se há ou não há um registro, um título com aquele livro já. Vamos criar uma variável booleana aqui, então, bool flag igual a false. Então, ela se inicia com falso. E aí a gente vai colocar ela aqui, ó, flag igual a true. Então, se ele encontrar o título no grid, então ele vai setar essa variável como verdadeira, existe. E aí a gente já pode parar o for, não precisa percorrer todo o for, porque já existe. Então é desnecessário. E aí, terminando esse for aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se a variável ela existe ou não existe, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, flag. Se ela for verdadeira, quer dizer que existe já um livro com aquele título no nosso grid. E a gente vai mostrar então uma mensagem de erro para ele. O livro já existe. Vamos lá.
Se não, aí a gente inclui o livro, que daí é esse comando que já está aqui. Então cresceu um pouquinho o código nosso, pessoal. Não vai ficar assim no final. A gente tem um for, dentro do for a gente tem um if para comparar cada um, e a gente vai setar uma variável aqui para dizer se existe ou não existe, uma flag, uma bandeira. Depois a gente compara essa variável se ela é verdadeira ou é falsa. Se ela for verdadeira, quer dizer que existe um livro com título já igual no meu grid. Aí ele vai bloquear. Se for falsa, ele vai permitir a inclusão do livro na cesta. Certo? Beleza. Então vamos testar aí. Testei, vamos executar. Código 1, livro 1. Se eu der outro Enter, o livro já está na cesta. Livro 2, Enter, adicionou. Se eu dar um Enter de novo, o livro já está na cesta. Se eu colocar um livro que não existe, o livro não foi encontrado. E tem um de novo, o livro já está na cesta. Então ele não permite mais eu pegar e adicionar uns livros que já estão na cesta. Isso daí já dá mais segurança no nosso programa. A gente podia também fazer, depois que a gente dá o Enter, limpar o grid aqui. O grid não, o text box, para permitir a inclusão de um novo livro. E a pessoa não teria que apagar e estar clicando de novo. Outra coisa que a gente vai fazer também é esconder esse item da locação, não tem necessidade dele ficar aparecendo aqui. E colocar o comando para remover algum item da cesta, se a pessoa quiser. Certo? Então vamos lá fazer isso daí rapidinho. Isso daqui são comandos um pouco mais simples. Então a primeira coisa aqui, vamos deixar invisível isso daqui. Não vai ser importante para o usuário. Vamos aqui no coisa onde que a gente estava. Se ele clicar em Enter, ele vai fazer isso. Depois dessas operações aqui, o livro já está na cesta. Vou colocar aqui no finalzinho textbox 1.clear. Aí vai limpar. E no botão remover, vamos dar 2 cliques neles. Vamos colocar this.item livro bind source.remove corrente. Certinho. E aí vamos salvar aqui, vamos executar. 4, confirma, executei. Lá, se eu clicar em retirar direto, informa o locatário. Aí se eu vir aqui informar o locatário, clicar em retirar, informa os livros. Vim aqui der 1. Opa. Vamos ver o que a gente fez ali que está gerando esse erro aqui agora. Textbox clear. Será que foi isso daqui? Vamos dar um breakpoint aqui para ver o que está acontecendo. Antes, um erro ocorreu.
Elsa. Caiu pro else. Fez a inserção. Deu erro ao inserir. Vamos ver aqui. Else. Flag. O problema é o seguinte, a hora que a gente deixou isso daqui invisível, ele pegou e não deixou a gente utilizar o valor dele. Confirma. Vou dar uma olhada. Esse breakpoint daqui. Lá. 2, 3, 4. Confirma. Executa. 1, 2, 3, 4 não existe. 3 já tá. 2 já tá. Se eu quiser tirar o ASP.NET, seleciono ele, remover. Se eu quiser tirar a segurança, clico nele, remover. Se quiser adicionar de novo, 3, beleza, então está funcionando. Clicar em retirar, locação realizada com sucesso. Na hora que eu clicar no retirar, também eu já posso mandar fechar o formulário e depois a gente vai ver a parte de relatórios, mandar imprimir o cupomzinho para a pessoa, ok? Vamos agora esconder isso daqui de novo, só que sem ser com visível, porque ele pegou e fez dar um erro aqui quando a gente escondeu ele, certo? Então, qual que é a outra opção que a gente tem aí para esconder isso daqui? O ID locação não vai ser útil, né? A gente só vai precisar do campo propriamente dito. A gente vem aqui e... Cadê? Size 0,0. Aí, pessoal, então ele vai ficar invisível também porque não dá para ver o tamanho de 0. Então a gente vai dar uma paradinha nessa aula por aqui e a gente continua na próxima aula aí, pessoal. Falou, um abraço.